Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o reino dos céus que é tomado à força. E por que muitas pessoas não conseguem entender esta passagem, como ela realmente é. Se você tem vivido uma vida cristã fraca, omissa, anestesiada, se você tem deixado de acreditar que Deus é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que Ele promete na sua palavra, se você, quando vai orar, acredita que as suas orações não passam do teto, essa mensagem é para você. É necessário que você se revolte contra esta situação. É a revolta espiritual. Não dá mais para a igreja ser passiva e fraca frente ao que está acontecendo no mundo. O mundo tem se levantado em ódio. A sociedade tem claramente declarado uma guerra contra a igreja, contra os princípios de Cristo. E muitos cristãos ainda não compreenderam que não adianta estar no culto de domingo. Não adianta ficar fazendo discussão teológica sem fim. Não adianta ficar dentro dos próprios redutos ali, debatendo os assuntos que não levam a lugar nenhum. A igreja tem um papel na sociedade muito forte. Muito forte. E nós fomos chamados para levar a palavra de Cristo ao local onde é pregada todo tipo de imundície. Nós não fomos chamados para viver em redutos. Nós somos chamados para combater as obras do diabo. Por isso que a palavra diz que a nossa luta, o apóstolo Paulo fala, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Quem são aqueles que dominam a carne e o sangue? Os principados e a potestade do mal. Porque são eles que usam dos homens maus, das pessoas más, que é a carne e o sangue, usam dessas pessoas para deturpar os valores da sociedade. Para levar muitas pessoas a viver uma vida desgraçada. Se envolvem com prostituição, com adultério, com engano, com mentira, com sujeira. Gente que vive enganando os outros, gente que não tem caráter, gente destruída nos seus valores, pessoas que não conseguem se posicionar, que na primeira tentação cedem ao pecado, pessoas vaidosas. É isso. O diabo ele tem usado a base da massa de manobra, que são os cristãos não posicionados, para dar mau testemunho para o mundo. E é por isso que muita gente que não se posiciona e não entende que a luta não é na formação de ursinhos carinhosos da igreja, ursinhos carinhosos gospel que não gostam do combate, não é aí que a luta se instala. A luta se instala exatamente quando a igreja desperta. Quando as pessoas compreendem que acabou o tempo da pregação da autoajuda. Acabou. Se você não tem coragem de ser alguém que prega a verdade, a correção para o mundo, fica quieto. Fica quieto. Porque não dá mais. Quando nós voltamos na história, e eu deixo aqui um conselho, você quer ler um livro de verdade, leia, que realmente traga uma história fiel sobre o que é ser cristão, leia o livro dos Mártires, de John Foxe. Vai lá, é um livro que tem que ter de cabeceira, esse tem que ser seu livro de cabeceira. Para você compreender o que eram as pessoas que realmente estavam posicionadas, foram queimadas, como tochas vivas em Roma, queimadas, usadas, a sua família comida como por leões. Como que as pessoas foram tratadas, escravizadas durante os séculos, como que os cristãos foram tratados, aqueles que posicionados de verdade, e como que a igreja se levantou, como que as pessoas foram para frente nas grandes lutas de batalha, em oração, em jejum. Nós estamos vivendo dois momentos críticos. O primeiro é, a sociedade tem se levantado em ódio contra os cristãos. Não somente contra a pessoa cristã, mas contra a ideia. É contra a palavra, é contra o ensinamento. Que foi o que eu falei no meu último vídeo no Marxismo Cultural. É um vídeo lá que tem 18 minutos, mas como a maioria das pessoas tem preguiça, elas querem coisa rápida, entretenimento, muita gente acaba não assistindo inteiro. Mas se você tem um pouco mais de interesse, você que está assistindo esse vídeo, em conhecer as estratégias do diabo para essa sociedade, assiste lá, vale a pena. Se dedica um pouco mais. Agora, o que tem acontecido no mundo? O diabo tem trabalhado para fazer cristãos anestesiados. E eu vou ler para você os textos aqui, que está lá em Mateus 11:12, eu vou ler a minha versão preferida, que é para esse texto da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Não tem discussão. Não vai entrar no reino dos céus quem é ursinho carinhoso gospel. Pessoas que estão preocupadas em agradar o mundo. Deixa eu te falar uma coisa.
Quando você pega um cristão em desespero, eu trabalho com desviado há mais de 10 anos. Quando você pega um cristão em desespero, alguém que realmente se revoltou, alguém que não aguenta mais ver tanta injustiça, ver a sociedade em queda, ver a igreja passiva, aquela pessoa quando se revolta, ela fala, não dá mais, eu preciso ser alguém diferente de tudo isso. Aí você vê Deus operar. Aí você vê Deus levantar essa pessoa em autoridade. E aí ela começa a dar bom testemunho para o mundo. Ela começa a condenar aqueles que a usam como massa de manobra de pecado. Ela aprende a falar não. Gente que aprende a falar não são as pessoas mais libertas da terra. Porque quando Cristo entra na vida de alguém e ela aprende a falar não para o pecado, para a tentação, para o mau testemunho, para suas vontades, para suas paixões, para suas inclinações, para suas fraquezas. Quando ela fala não, aí acabou pro diabo. Acabou. Aí começa a restauração na vida dela. E é nisso que eu quero trazer para você compreender. Eu vou ler para você uma passagem que está lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Para que Deus estava falando aqui com o profeta Jeremias? É claro que a gente está falando do exílio babilônico, né? Mas não é só sobre isso, não. É um ensinamento para gerações, porque isso ficou gravado. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. As pessoas não clamam a Deus, elas não buscam ao Senhor para conhecer as coisas grandes e firmes que não sabem. As pessoas não clamam a Deus, as pessoas elas acham que elas vão vencer o pecado falando 2 minutos por dia com Deus. Elas acham que elas vão realmente mudar a vida espiritual delas para alguém que é uma máquina de guerra, mal tendo contato com Deus, brincando com as bolinhas do pecado. Meu irmão e minha irmã que está assistindo este vídeo, eu estou falando sobre este assunto hoje porque Deus me tocou para falar sobre isso. Não há mais tempo para gente covarde. Não há mais tempo para gente que não se posiciona. Não há mais tempo para gente que é agente secreto 007, que fica lá fazendo malabarismo para não dizer quem é. Que fica brincando com Deus. Porque a pior coisa que tem é se envergonhar de Deus. É se envergonhar de quem é o Senhor. É servir aos homens. É ser vassalo de homens. É ficar fazendo pregação de boa vizinhança para não ser punido na sociedade. Para não perder as benesses que existem em quem é conivente com a sociedade. Quem é conivente com o pecado. Por isso que a palavra diz lá, quando Jesus está instruindo os apóstolos a irem pregar o evangelho nas casas e nas cidades, ele fala assim: se não te receberem e não ouvirem a mensagem, vá embora daquele local e bata o pó dos pés. O que Jesus está dizendo? Para de se importar com o que os outros que não querem saber do evangelho pensam. Para de se importar em ficar agradando gente que está se lixando para Cristo. Para de querer agradar o mundo fazendo-se igual ao mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Nós não estamos aqui defendendo o mundo. O mundo nos odeia. Nós estamos numa guerra. E se você não entender que o reino dos céus só entra quem realmente por violência se apodera dele, são aqueles que não vão se dobrar, aqueles que sabem das suas limitações, mas têm uma vida em oração, pedindo a Deus por misericórdia e força. Aqueles que não vão, no momento que tem que falar não, ficar lá brincando. Esses são aqueles que a palavra diz que Deus os vomitará da sua boca. Chega de pregador fraco. Chega de pastor que não leva o povo a entender que o papel deles é combater. Chega de igreja que está preocupada em ficar fazendo showzinho gospel, ficar fazendo musiquinha, show. Chega, acabou! Chega de ficar assistindo pastorzinho aí de YouTube que faz cenáriozinho lindo, bonitinho, para ficar aí chamando você para ele ganhar like. Chega de palhaçada! Meus irmãos, eu estou falando aqui, eu trabalho com desviados há mais de 10 anos. Vocês não têm ideia das mensagens que chegam para mim, as histórias que chegam para mim. O mundo está em sofrimento, as pessoas estão em sofrimento. As pessoas estão cansadas. Porque elas não têm quem as direcione, porque elas aprendem só bobeira.
Só besteira, só fraqueza, só pregação de autoajuda. É bom dia pra cá, é bom dia pra lá. Deus te ama, Deus te quer, Deus mudou, Deus vai fazer. Ei! O mundo está em sofrimento. Nós estamos numa guerra. Não é bom dia com florzinha não que vai mudar a história das pessoas. O povo tem que aprender a orar. O povo tem que entender que é uma guerra. São soldados. Meu irmão, minha irmã, você que está fraco espiritualmente hoje, esta palavra tem que ser uma injeção de ânimo na sua vida. Essa palavra tem que ser uma injeção de revolta na sua vida. Você tem que ouvir isso e falar: acabou! Hoje acabou! O diabo por todos esses tempos tem me feito capacho, pisado na minha cabeça, tem esfregado o pé em mim, eu tenho comido o pão que ele amassou, porque eu realmente não me posiciono, porque eu realmente não estou cumprindo que é o violento que vai tomar o reino pela força. Entenda bem quando eu estou falando isso, não é porque você vai lá chutar a porta do céu e vai entrar. Você vai entrar pela misericórdia de Deus, mas você tem que ser violento contra a vontade de Satanás neste mundo. Nós não respondemos em passividade contra a vontade do diabo. Para de ser passivo, porque o diabo sabe qual é o teu ponto fraco. O diabo sabe onde que ele pode brincar com a tua cabeça. O diabo sabe quais são as suas fraquezas. Ele sabe o que fazer para te derrubar. E se você não se posicionar de verdade contra ele, como uma máquina de guerra, contra Satanás, contra essa sociedade e contra aqueles que querem brincar com você, certamente você vai ser daqueles que a palavra diz que o Senhor vomitará da sua boca. Não é isso o que Deus tem para a sua vida. A palavra é clara. Ore, jejue, consagre, leia a Bíblia. Para de ser um cristão ursinho carinhoso. Eu gosto de usar esse termo porque fica bem claro. Os ursinhos carinhosos gospel. Sai disso. Eu vou orar por você agora. Você que está fraco, abatido, cansado, você que não tem mais fé, você que não aguenta mais, você vai fechar a boca, fechar os olhos e ouvir. E você, quando eu terminar e falar amém, você só vai falar uma coisa: eu recebo e a minha vida mudou a partir de agora. E você vai mudar e vai começar a fazer o certo. Amém? Você vai fazer o certo. A partir deste momento Deus vai te dar força e você vai ver a tua vida mudada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu oro em Teu nome neste momento pela vida do meu irmão, da minha irmã que está neste vídeo, assistindo esta pregação. Pai, nós vemos que a sociedade tem entrado em um momento, meu Pai, em que tem cada vez mais a degradação moral e a destruição, Senhor, invadido a casa das pessoas, a doutrinação e o engano, Senhor, tem sufocado muitos daqueles que foram sinceros um dia. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita a vida do meu irmão, da minha irmã que está abatido, cansado, que tem pensado em desistir, que não tem coragem de se posicionar. Pessoas, meu Deus, que ainda gostam do pecado e de brincar com ele. Pessoas, meu Deus, que não usam e nem têm temor para mudar a sua vida, para colocá-la perante ao Senhor pedindo mudança. Pessoas que ainda gostam, meu Deus, do caminho errado. O pior, Pai. Pessoas que querem mesmo mudar, mas não têm conseguido. Eu peço a Ti, meu Deus. Visita o coração dessas pessoas e a mente delas. Pessoas, meu Deus, que, por mais que sejam bem-sucedidas na sociedade, aparentemente sejam bonitas, ou que tenham algum apreço interessante para o mundo, mas na sua alma estão mortas, doentes, abatidas. Eu peço a Ti, meu Deus, visita o coração dessas pessoas, transforma a mente delas, faz uma renovação, que a partir de hoje esta pessoa tenha coragem de se posicionar, ela deixe de viver em covardia, em engano, que ela saia de cima do muro, que esta pessoa, meu Deus, seja impelida de verdade pelo Teu Espírito Santo a se revoltar contra o estado que ela se encontra. Que o Senhor coloque nela, meu Deus, uma injeção de ânimo e um gatilho novo, Pai, de desejo pelo Senhor. Desperte, meu Deus, esta pessoa para o Evangelho. Apague a mente dela para o mundo. Eu te peço, Senhor, que neste momento, esta pessoa, ao terminar esta oração, esta pessoa vai tomar, Senhor, posse
Não aquela posse, Senhor, que a gente ouve falar, mas que ela aceite para si esta palavra como verdade e como cumprimento de um chamado. Uma promessa que se cumpre ao ser acendida no coração dela, Pai. Que neste momento, meu Deus, o Senhor faça a transformação completa na mente e no coração desta pessoa, fazendo com que ela se posicione e a sua vida seja realmente, Senhor, transformada. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui em fé que a vida desta pessoa muda a partir de agora. Para todos os que creem, em nome de Jesus, amém. Tome posse. Quando eu falo tome posse, não é daquele modo leviano. Receba para si esta palavra. Repita assim comigo. Eu recebo como verdade esta oração na minha vida, em nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje, tudo vai mudar. Em nome de Jesus. Amém. Seja firme, seja valente. Um abraço.